Meus irmãos, como vocês sabem, aqui é o Bernardo Videira. Vocês estão gostando das aulas de liderança que meu avô está dando? Pois vai ter mais. Acompanhe a gente. Olá, queridos, estamos por aqui de volta para continuar a nossa aula a respeito da liderança pastoral. A pessoa do líder, quais seriam os aspectos da pessoa do líder? Quem é esse líder? Quais são as características deste líder? Então, hoje, a nossa quinta aula, nós vamos trabalhar a letra E. O obreiro precisa ter postura pessoal. É de suma importância que você olhe para um obreiro e veja nele uma postura. Ele precisa ter algumas características importantes para determinar esta postura. O líder e sua apresentação pessoal. Ou seja, que roupa o líder está usando? Como é o seu comportamento? Por exemplo, se você vai a um lugar com um líder, você vai observá-lo em todos os sentidos. E a primeira forma que você vai ver é a sua apresentação pessoal. Olha o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, ter cuidado de si mesmo. Veja o que os outros estão olhando para você. Você se lembra quando Jesus perguntou para os discípulos, lá no capítulo 16 de Mateus, o que dizem os homens ser o filho do homem? E alguns disseram, Senhor, eles dizem que tu és Jeremias, alguns acham que tu és Elias, outros ainda dizem que tu és um dos profetas. E Jesus, então, ainda incomodado com o saber dos seus próprios discípulos, disse para eles, o que vocês pensam de mim? O que vocês estão dizendo entre vocês a meu respeito? E aí Pedro toma a frente e diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então veja que a postura pessoal, aquilo que as pessoas pensam a teu respeito, é de suma importância. Essa ideia de dizer eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, não é bem assim. Então um líder que não sabe se arrumar, que não sabe se comportar no seu sentido de apresentação pessoal, ele, por certo, não vai ser bem sucedido no seu ministério. Então, a segunda coisa, o líder e o seu procedimento e sua conduta. Como é que ele é? Como é que ele procede? Como é que ele fala? Como é que ele se comporta? Como é que ele se conduz? É importante você observar que quando você está sendo observado, tem várias mentes trabalhando, olhando para você. E muitas vezes você tenta passar que aquilo é alho e muita gente vai entender que é bugalho, vai entender outra coisa, porque talvez a sua forma de procedimento e conduta atrapalhe aquilo que você está pregando. Então, tudo que você está pregando tem que ter a ver com a sua forma de procedimento e a sua conduta. E é importante você entender, nesse ponto, que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, capítulo 11. Olha o que ele diz. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tentar imitar a Cristo. Como eu vou imitar Cristo se eu não vejo Cristo? Sede imitador de Paulo. Como eu vou imitar Paulo se eu não conheço Paulo? Conhece pelas Escrituras. Então, o procedimento é importante que você tenha conhecimento do seu comportamento. Olha o que diz o texto, ainda Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 10, ele vai dizer o seguinte, olha, a primeira carta, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é o texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11. Mas agora veja o que ele diz no capítulo 10. Portai-vos de tal maneira que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, um obreiro que vive causando escândalo, que por causa dele as pessoas acabam entrando em contradições, ele mesmo é uma contradição perfeita, porque muitas vezes ele prega e age diferente daquilo que ele prega. Então é importante que ele não se deixe
escandalizar e não cause escândalo para ninguém, né? Então, se ele vai a uma piscina, qual o tipo de traje que ele vai usar, que tipo de roupa ele vai usar na piscina, né? Que as obreiras também, da mesma forma, ela é uma obreira do Senhor, então como ela vai se comportar, que tipo de decote, que tipo de saia, se é justinha, se é larga, ou outras coisas importantes que precisam ser observadas. Eu não estou aqui para ditar as normas de como as pessoas têm que se vestir, mas é importante que quando a gente olhe para um obreiro, para uma obreira, a gente encontre nelas a imitação do Senhor Jesus. Então, não cause escândalo. Então, a pintura, os apetrechos que se usa tem que ser com simplicidade, dentro de uma certa linha, de um certo limite. Você olha para uma pessoa toda pintada, cheia de maquiagem, cheia de tudo tal, com uma sunguinha apertadinha, tá o corpo todo cheio de troços, e se apresenta como pastor, dá vontade de sair correndo, ao invés de aceitá-lo como pastor. Então, é importante isso aqui. Olha, nesse contexto, o que a Bíblia vai dizer para a gente? A Bíblia ensina que nós somos observados por todos os ângulos. Então esse negócio, não importa o que vão dizer de mim, não está batendo com a Bíblia. A Bíblia, em vários lugares, ela nos diz algumas coisas a respeito do que está acontecendo conosco e quem está nos observando. Veja que no Salmo 101, verso 6, Deus nos observa. Repare agora, em Jó 1, verso 8, o diabo também nos observa. É interessante isso, saber isso, né? Em 1 Coríntios 4, versículo 9, o mundo inteiro nos observa, né? E, em Salmo 37, verso 7, os anjos nos observam. Em Gálatas 2, verso 4, somos observados pelos falsos irmãos. Então veja como você está sendo observado, veja quanta gente está olhando para você, veja quanta gente está analisando o que você fala com o teu comportamento. Então a maneira de se comportar é de suma importância, muito importante mesmo. E agora eu quero entrar num outro ponto de suma importância com vocês, que é o ponto F, a família, a família. O obreiro aprovado precisa ser aprovado pela sua família. Que desastre é um obreiro cuja própria esposa não o reconhece como tal. Que desastre é um obreiro cujos filhos estão em desordem. Então, o que nós vamos aprender dentro desse contexto, a palavra de Deus também nos orienta. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, ele diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a própria fé. Então, a pessoa nega a fé quando ela se comporta de maneira contrária aos padrões que precisam ser observados, aos padrões que precisam ser seguidos. Então, se essa pessoa não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então veja, se você se diz um servo de Deus, um líder, um pregador, um apóstolo, um bispo, então como é que é o seu comportamento com a sua família, não é? Então, o cuidado que você tem que ter com os seus é de suma importância. Esse texto é muito interessante, Gálatas capítulo 6, Paulo aos Gálatas capítulo 6, versículos de 7 a 10. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Escarnecer aqui pode ser zombar, pode ser enganar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque tudo que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos colher, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Nesse ponto, então, nós vamos parar por aqui, porque na próxima aula nós vamos entrar um pouquinho e falar dentro da família, onde o obreiro precisa ser aprovado, e o nosso primeiro ponto vai ser em relação aos filhos.
Então eu espero você daqui a algum... na próxima aula, eu espero você na próxima aula para nós continuarmos então esse ponto muito importante, o obreiro aprovado em relação aos seus filhos. Deus nos abençoe.